E aí, hoje, quarta-feira, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro deve, inclusive, assumir o cargo de presidente do PL Mulher. Essa ideia, segundo alguns interlocutores da sigla, é que ela e Walter Braga Neto, que foi candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro no ano passado, façam viagens pelo Brasil, preparando o terreno para uma eventual candidatura para a eleição de 2024. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou em entrevista ao jornal norte-americano Wall Street Journal que irá retornar ao Brasil no mês de março, com o objetivo de liderar a oposição contra o governo Lula. Bolsonaro disse que se defenderá das acusações de que incentivou os atos extremistas que resultaram na invasão e na destruição dos prédios públicos da Praça dos Três Poderes em Brasília. Deixa eu dar meu boa tarde aqui ao nosso time. Nelson Kobayashi, Fábio Piperno e Jorge Serrão. Senhores, vamos nesta quarta-feira, muita coisa para a gente conversar e buscando entender um pouco essa situação jurídica hoje de Jair Bolsonaro. Nelson, eu queria começar por você, buscando compreender o nível da gravidade disso. Bom, primeiro, boa tarde, Paulo, Piperno, Serrão e toda a nossa audiência. A situação jurídica do presidente Bolsonaro é a de qualquer cidadão comum. Ele não tem contra ele nenhum processo instaurado, nenhuma denúncia recebida no âmbito criminal, por exemplo. Tem contra ele lá as representações que todos os candidatos geralmente recebem, né? Representações que correm na justiça eleitoral. Então ele está no pleno gozo do seu direito político, de todos os seus direitos, aliás. Por isso mesmo é que ele afirmou que pretende voltar ao Brasil no próximo mês para retomar a liderança política de oposição. A gente já vem falando aqui há um bom tempo que o presidente Bolsonaro ele perdeu muito capital político nesses últimos meses todos, desde o resultado das eleições, quando ele se afastou, começou a se omitir de declarações, ficando muito silente em momentos que era importante o presidente da República, até o ano passado, né, quando ele ainda usava dessa função, ele estava na presidência da República, era importante ele se manifestar em ocasiões específicas e ele ficou silente. Depois da posse do presidente Lula, ele já estava nos Estados Unidos, também não se manifestou quando poderia, por exemplo, para impedir que os atos acontecessem no dia 8, tal como aconteceram, não que ele tenha responsabilidade, mas ele poderia ter contribuído, poderia ter dado uma mensagem importante aos seus apoiadores, porque lá a maioria era de militantes bolsonaristas. Mas agora ele vem, olhando para frente, ele vem e pretende reunir o seu público para firmar uma situação de oposição firme ao governo Lula. Antes tarde do que nunca, o presidente Bolsonaro ainda tem condições de ser o líder de oposição, mas cada vez menos. Nós temos outros entes da política, agentes da política que estão se destacando, estão em governos, estão no próprio parlamento e, claro, estão visando uma posição de destaque na oposição. O importante é que as pessoas estão começando a se movimentar para se colocar onde precisam, que é na situação de oposição. Não só o presidente Bolsonaro, a própria Michele, que é uma presidenciável em potencial, o próprio Braga Neto, toda a liderança do PL e estes partidos que formam o bloco de oposição ao governo Lula. Se o ex-presidente Jair Bolsonaro quiser liderar a oposição, em primeiro lugar ele precisa voltar ao Brasil e arriscar ser preso, né? Saudações, meus amigos, meus amados haters. A solução prisão para Bolsonaro pode ser muito boa para ele, porque ele pode até se transformar num mártir, o que pode aumentar ainda mais a popularidade dele. Brasileiro adora investir no coitadismo de quem estava por cima e de repente fica por baixo. Então, isso aí pode ser até uma boa para Bolsonaro, mas eu repito, já cansei de falar aqui, o sistema não tem esse plano, o sistema não quer encher a bola de Bolsonaro, o sistema sabe exatamente como pode neutralizar Bolsonaro. E a maneira mais tranquila, segura, dentro da lei e da normatividade montada é considerá-lo inelegível. Por algum motivo, tem 16 representações eleitorais contra Bolsonaro. Pega uma delas e condena. Acabou Bolsonaro, politicamente. Só que acaba eleitoralmente, mas politicamente não acaba não. Aí é que entra o ponto. Bolsonaro volta ao Brasil para fazer oposição, mas ele tem que primeiro definir que tipo de oposição ele vai fazer. A gente já cansou de repetir aqui também. Não adianta fazer oposição negativa contra Lula, porque o efeito também pode ser negativo.
você tem que fazer oposição propositiva. Então, Bolsonaro tem que saber exatamente pontuar no que ele vai ser o diferencial para Lula com vistas lá na frente. Porque até então não se acreditava que Lula, aos 77 anos, pudesse depois disputar aos 81 uma possível reeleição. Mas essa hipótese, até por Lula, já foi aventada de que pode, de repente, acontecer. Lula é esperto, já jogou esse trem para ver se cola e, quem sabe, cola. Então, esse é o detalhe. Então, o Bolsonaro tem que saber o que fazer de oposição. Quanto a Michele Bolsonaro, ela volta ao Brasil, já está por aqui, para fazer o quê? Aproveitar um nicho eleitoral que se abriu e que é a ponta hoje do protagonismo político brasileiro, é evangélica. Então, a Michele Bolsonaro, como evangélica e mulher, tem muita chance de explorar esse nicho e se viabilizar para uma função pública. Pode ser candidata a prefeita em 2024, vereadora, ou guardar mais um tempo para talvez um Senado ou algo diferente, ou até uma presidência da República, como já tem gente especulando para 2026. Tudo campo da especulação. Da mesma forma, o general Braga Neto. General Braga Neto também é um homem que tem que atuar na área militar, na área de segurança. Não sei se a vocação política dele vai também ser enquadrada, vai valer a pena de se investir nela. Então, são muitas incógnitas e é preciso ter a resposta certa. Bolsonaro é líder, será líder de oposição a quê? O que ele se propõe como opositor a Lula? Se ele não desvendar esse mistério, nada vai servir. Piperno, você acha que com a sessão de hoje no Tribunal Superior Eleitoral está pavimentada a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro? Paulo, boa tarde aos colegas, à nossa audiência. Ele é investigado e é claro que, à medida em que o tempo passa, mais acusações vão se somando. E ele tem, inclusive, aliados que acabam indiretamente lhe causando dores de cabeça, muitos problemas. Por exemplo, as últimas investigações, as mais recentes investigações, que inclusive envolveram telefones que foram pegos aí de pessoas suspeitas, né? Elas chegaram a um depoimento não exatamente um depoimento, mas a mensagens muito interessantes daquele George Washington, um daqueles 3 malucos criminosos, aliás, antes de mais criminosos que malucos, né? Que tramou a explosão do aeroporto do Distrito Federal. E aí, numa dessas mensagens que foram encontradas lá no telefone dele, vejam só o que ele dizia, inclusive mensagem endereçada ao presidente Bolsonaro, né? Longe de minha família, esposa, filhos, negócios, mas jamais desistirei de nossa pátria. O Senhor despertou esse espírito em nós, o Senhor sabe muito bem disso. Aí ele vem contando histórias e vejam só, peço ao presidente ou a qualquer órgão militar autorização para permanecer com alguns equipamentos devidamente documentados, prontos e em condições dentro, olha só que coisa cândida agora, do camping no QG em Brasília. Um camping, né? Tudo aquilo era apenas um camping no QG, enfim, no QG em Brasília. Bom, e aí ele conta aí, enfim, o texto avança e tal. É óbvio que esse tipo de coisa não imputa mais culpa ou maiores suspeitas, além das que a gente já conhece, ao ex-presidente Bolsonaro. Mas, de qualquer forma, permite outras ilações, porque, de fato, ele tem muitos aliados incômodos. Agora, uma das questões que a gente certamente vai acompanhar com muita atenção nos próximos tempos é como é que vai se comportar o bolsonarismo, se com ou sem o ex-presidente Bolsonaro. Porque, inclusive, o filho dele já, inclusive, avalia cenários para, quem sabe, se tornar candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. Os colegas acabaram de falar sobre a Michele. Qual dos filhos, Piperno? Qual dos filhos, Flávio? O Flávio.
que já foi candidato ao prefeito do Rio de Janeiro uma vez e estaria avaliando aí os cenários eleitorais, possíveis alianças, para quem sabe tentar isso de novo. A gente falou da Michele, o próprio Bolsonaro, né, o próprio ex-presidente, quem sabe, né, ele pode ser candidato daqui, enfim, nas eleições do próximo ano, a gente não sabe isso. Então, de fato, é fundamental que a gente acompanhe com muita atenção para saber se o bolsonarismo vai sobreviver com ou sem ele. Deixa eu pegar desse ponto, Piperno, até fazer uma provocação ao Serrão e ao Nelson, que disseram aqui neste programa da questão da liderança do ex-presidente Jair Bolsonaro. A pergunta que eu faço para vocês é muito objetiva. O ex-presidente volta para liderar o quê? Porque desde o dia 30 de outubro do ano passado, nós vemos um Bolsonaro absolutamente em silêncio. Tanto na presidência da República, depois que perdeu a eleição, quanto depois. Pegou o avião e foi para os Estados Unidos. Ele lidera o quê? E nessa entrevista recente, que ele deu inclusive ao Wall Street Journal, ele fala na mesma entrevista de voltar para liderar a oposição, mas ao mesmo tempo diz que corre o risco de ser preso. Então eu quero entender, do ponto de vista prático, ele volta para liderar o quê? Serrão e Nelson? Vamos lá, é a pergunta que eu fiz ainda agora. Essa pergunta vale zilhões de dólares, né? Porque a oposição brasileira, até o momento, está perdida. Esse é o ponto concreto. Qual é a pauta da oposição ao presidente Lula? Até o momento, essa pauta não está clara. Tem um alinhamento importante sobre a questão da liberdade, mas essa é uma pauta geral. Isso não é uma pauta específica política para você se contrapor ao Partido dos Trabalhadores e ter um contraponto sério de alternativa a eles para uma futura retomada do poder. Então, repito, o presidente Bolsonaro tem que definir exatamente qual é a proposta que ele vai apresentar para mostrar que ele, talvez daqui a 4 anos, ele ou um outro candidato daqui a 4 anos, seja uma alternativa efetiva ao PT. O próprio Bolsonaro, em algumas dessas entrevistas e discursos que ele fez nos Estados Unidos, ele reclamou lá: olha, pessoal, esqueçam essa história de bolsonarismo, isso não é o mais importante. O mais importante é que as pessoas se uniram em torno de um projeto patriótico, em defesa da liberdade. Então, esse discurso político é um discurso político muito mais adequado do que você trazer o personalismo novamente à política. O personalismo é um traço do populismo latino-americano. Quem vai resolver a questão é um personagem, é alguém. Temos que arrumar o nosso candidato a Deus aqui na Terra para nos representar politicamente. Isso não funciona. O povo brasileiro tem que entender que a hora de ser político, de fazer política, é dele. Esse protagonismo começou e não pode ser interrompido. O 8 de janeiro foi o caos que disse que botou medo em todo mundo agora. Aquilo foi uma coisa horrorosa e agora tem muita gente com medo de assumir e reassumir o protagonismo político. Não se pode basear por aquilo. Aquilo foi um ponto absolutamente fora da curva. Então, de novo, Bolsonaro tem que dar uma linha do que é ser oposição ao PT. Se ele der essa linha, ele tem condição de ser um candidato a líder da oposição. Se ele não der essa linha, eu acho que ele vai ter problema. Nelson, você não acha que o ex-presidente Jair Bolsonaro padece de uma certa ilusão nessa fala, inclusive nessa declaração ao jornal Wall Street Journal? Porque eu volto a insistir, eu não consigo compreender qual tipo de liderança vai haver de uma pessoa que, ao mesmo tempo, quer liderar e corre o risco de ser presa. Que tipo de projeto político você consegue criar num cenário desse? Não vejo como ilusão. Aliás, ilusão era quando ele era um deputado de baixo clero lá em 2013, 2014, que ele teve a ideia de ser um pré-candidato à presidência da República quando todo o vento era contrário e ele alcançou esse mérito de se eleger presidente da República. Lá era ilusão. Agora não é ilusão ele falar que vai ser um líder da oposição, ele é alguém que teve mais de 50 milhões de votos. Mas maior do que o bolsonarismo é o antipetismo. O Bolsonaro teve mais de 50 milhões de votos, mas nós precisamos nos lembrar que mais de 100 milhões de eleitores não votaram no Lula. Então ele tem muitas condições e
isso afasta a ideia de ilusão dele de ser um líder, sim, de oposição. Ele pode retornar ao Brasil, pode correr o risco tanto de se tornar inelegível quanto de ser preso numa dessas investigações aí que estão, né, com a faca nos dentes aí, uma investigação de pitbull contra aqueles que são opositores do governo. Enfim, pode correr o risco, mas como não há até este momento, até este dia, nenhum fundamento que seja juridicamente aceito, nenhum fundamento relevante, né, que tenha plausibilidade para uma prisão do Bolsonaro, uma prisão seria inclusive boa para ele, como já disse o Serrão, o tornaria alguém injustiçado, e a injustiça compadece as pessoas. Claro que isso aumentaria muito a sua popularidade e, consequentemente, o seu poder de oposição. Ele tem esta condição, mas cada dia menos. Ele deve voltar ao Brasil e deve comentar todos os dias as pautas que o governo dá. E o governo está dando muita pauta, mas muita pauta. Nesse primeiro mês de governo do presidente Lula, ele se inclinou tanto à esquerda, né, às ideias progressistas, de uma maneira tão grande como não foi nos seus primeiros meses de governo, tanto no Lula 1 quanto no Lula 2. Ele já, no primeiro mês, se reuniu com os países da América Latina, prometeu alianças, estourou o teto de gastos para aumentar, né, inchar, na verdade, o Estado brasileiro. Ele já anuncia reforma tributária, claro, para onerar ainda mais o contribuinte, porque se gasta mais, por óbvio que a reforma tributária vai indicar um aumento de arrecadação. Então, assim, um primeiro mês que indica muito uma política pública de esquerda. Então, isso dá pauta todos os dias para alguém que queira se colocar na posição de oposição. Comentando, fazendo lives, se reunindo, por exemplo, a Michelle e o Braga Neto nessas viagens que vão fazer pelo Brasil, não vai faltar assunto para eles conversarem a respeito do que vem fazendo o governo. O presidente Lula, agindo dessa forma, ajuda, dá munição, dá material para o ex-presidente Bolsonaro se reerguer novamente no campo político como uma figura de oposição. Agora, por outro lado, isso também pode interessar ao PT. Porque na hora que você tem alguém que vai alongar fazer a história, contraponto, né, o tempo todo, você acaba justificando uma tese de que tem um Bolsonaro que é um causador de confusão. Isso é tudo que o PT quer. Então, se Bolsonaro não calibrar o seu modo de fazer oposição, ele pode ser encarado como o causador de confusão, e isso aí só vai ampliar o radicalismo político que interessa muito ao PT. E aí, Serrão, é importante a gente falar que dessa vez, se o presidente Bolsonaro quiser agir de forma inteligente, ele precisa cercar de uma assessoria mais lúcida, né? Tem que sair da bolha das pessoas que dão o tempo todo sugestões extremistas, sugestões equivocadas, que infelizmente o levaram para esse fim de governo. Você acha, na sua visão, não querendo de maneira nenhuma criar algum tipo de cisão no programa, mas você acha que o Nelson e o Serrão estão sendo muito bondosos com o ex-presidente Jair Bolsonaro nos comentários? É uma coisa que eu até achei engraçada. Por exemplo, dizer que o Lula quer onerar a sociedade com a reforma tributária, eu acho assim que é até um pouco de ficção, porque, na verdade, o texto que está lá tramitando, os textos, né, o da Câmara e o do Senado, eles estão lá há muito tempo. Nem tem as digitais do PT nisso. Então, o que o presidente quer é aprovar, é juntar aquilo lá, as duas propostas, e aprovar o quanto antes. Até para entregar também um troféu para a sociedade, falar, olha, temos agora, de fato, uma reforma, todo mundo para trás, inclusive eu lá atrás, todo mundo tentou, ninguém conseguiu e agora está aqui pronto. Mas não tem, nesses textos, não tem as digitais dele. Então não dá para dizer que ele quer onerar a sociedade com isso. Piperno, se vai gastar mais, como é que vai arrecadar menos? Eu quero dizer o seguinte, essa reforma tributária que está tramitando, aliás, as duas propostas não tem as digitais dele, não tem as digitais do PT, não foi o PT que fez. Um projeto é da Câmara, o outro projeto é do Senado. Perfeito, mas lá só fala sobre o sistema de tributação, mas não fala sobre as alíquotas. É ótimo, você pega todos os impostos, transforma em um só, simplifica, mas coloca uma alíquota lá em cima, arrecada mais, onera a sociedade. O Congresso e centraliza tudo na União Federal. Tudo na mão do governo federal. Não, os estados, inclusive, eles vão ter uma parte grande, que talvez seja um pouco... E por que os governadores estão bravos, então? Não são todos governadores bravos, até porque eles já participaram disso lá atrás. Que tem muito prefeito bravos. As prefeituras, sim,
Agora, os governadores estão bravos por outro motivo. Os governadores perderam receita ano passado. Hoje, inclusive, de manhã, aqui no Jornal da Manhã, eu estava aqui e tinha até um VT que mostrava a Fátima Bezerra, governador do PT, o Ronaldo Caiado, governador mais ligado ao presidente Bolsonaro, todo mundo querendo a devolução, todo mundo querendo ser ressarcido daquelas bondades feitas no ano passado. O Piperno. Só que tem uma contradição aí. Só um minuto. Como é que estão reclamando aí que teve perda se as arrecadações, no geral, todas subiram? Não, todas subiram. Só um minutinho, senhor. Só para a gente organizar a casa aqui, porque o Piperno ele tem uma habilidade muito grande de sair pela tangente das perguntas que eu faço para ele. É uma habilidade muito peculiar dele. Engraçado essa Vamos só resolver o assunto Bolsonaro, em seguida a gente vai falar sobre a questão fiscal. fiscal. Claro. Em relação ao assunto Bolsonaro, ao tema Bolsonaro, veja, é evidente que o Bolsonaro ficou cada vez menor e rapidamente. E seu capital político ele se desgastou muito. Se ele for preso, veja, eu já disse antes aqui, ele é acusado de muita coisa. Eu prefiro aguardar um pouquinho. Mas dizer que ele preso, enfim, se tornaria um mártir, isso é um exercício infundado de futurologia, porque ele tem agora suspeitas de ter as suas digitais do 8 de janeiro. E isso certamente não é visto aí, digamos, com muita simpatia, até mesmo por boa parte do eleitorado que votou dele. E aí vem a questão mais importante. Outro dia, a gente discutia aqui num outro jornal a questão do presidente Trump. Aí alguém falou, mas então, porque agora o candidato favorito é o Ron DeSantis, lá, enfim, o governador da Flórida. Muito bem. Trump quer ser candidato de novo. Ontem, a ex-embaixadora dele lá na ONU também se lançou. Aqui no Brasil, é óbvio que tem gente se preparando para isso. É óbvio que a direita tende a se fragmentar um pouco, porque outras lideranças têm legítimas ambições. Então, por exemplo, o governador Zema. O governador Zema fez o primeiro governo bem-sucedido, se elegeu no primeiro turno, portanto, é alguém popular, é alguém que vem fazendo, inclusive, acenos à base bolsonarista, e é óbvio que ele é presidenciável. Aqui, veja, aqui no sul do país, o governador Eduardo Leite já tentou em 2022. É óbvio que também é outro que cultiva ambições. E em que faixa esses caras vão tentar se viabilizar? É óbvio que numa faixa mais próxima do presidente Bolsonaro. Agora, então ele vai ter que lutar contra o fogo amigo. O Serrão trouxe um ponto interessante nessa história, né? Porque se a gente analisar esses primeiros 45 dias aí de governo Lula, a quantidade de vezes que Lula falou a palavra Bolsonaro, se eu não me engano, foi maior do que a quantidade de reuniões que ele fez nesse período. O que eu quero entender de você é o seguinte, para Lula, quanto mais essa história for prorrogada, melhor, né? Claro que sim. E quantas vezes o Bolsonaro falava a esquerda, tudo era culpa da esquerda, né? Qualquer coisa que acontecesse no governo dele era culpa da esquerda, que mal tinha 25% lá do Congresso. Então é normal, né, que um político mire no seu principal adversário. Mas, agora, Piperno, só um ponto. Eu me lembro muito bem, na época do governo Bolsonaro, você não achava isso normal quando Bolsonaro fazia. Quando o Lula faz, é normal? Não, é claro que não é normal, mas é estratégico. Ele está mirando um adversário que hoje ele identifica como o principal líder do outro lado, mas ele, como político experiente que é, se amanhã depois ele perceber uma forte ascensão de algum outro nome, certamente esses ataques vão ter um alvo diferente. Tem uma coisa, Paulinho. Por favor, né, o senhor? O presidente Lula não é bobo, ele é muito esperto. E para ele sabe que é o melhor que o seu opositor seja o Bolsonaro, porque o Bolsonaro está no outro extremo e contra o Bolsonaro ele já ganhou com aquela ideia de frente ampla pela democracia. Ele aproveita, ele surfa na onda do anti-bolsonarismo, que é quase na mesma proporção do antipetismo. Então, para o presidente Lula é importante mesmo que a figura que esteja no campo adverso seja o presidente Bolsonaro, porque se vier uma outra liderança, como o Zema, que foi dito pelo Piperno, o próprio Tarcísio ou qualquer outra liderança, Eduardo Leite,
o PT vai ter que se esforçar para construir uma nova narrativa de rejeição contra o outro. E as chances do presidente Lula cair diante da ausência de rejeição contra o seu opositor é muito grande. Então, o antipetismo sustenta o antibolsonarismo e o antibolsonarismo sustenta o antipetismo. Mas, Nelson, você não acha que isso tem tempo de vida útil? Porque há um certo cansaço das pessoas também em relação a isso. Mais ou menos, porque isso não... Claro, né? A gente chegou no ápice disso nas últimas eleições, mas é algo que vem acontecendo desde 2013. O Bolsonaro já é uma figura antipetista lá de 10 anos atrás, de década, né? E o campo progressista, não especificamente o presidente Lula, mas o campo progressista já tem um discurso antibolsonarista, né? Quando nem existiu o bolsonarismo, mas apenas o Bolsonaro, muito grande também. Quem se lembra das discussões acirradas lá no Salão Verde, no Congresso Nacional, da própria Maria do Rosário, com o presidente Bolsonaro, e aquela coisa toda que foi fazendo crescer essa disputa polarizada. Disputa, novamente, repito, que não é de simpatia por um ou para o outro, apesar de ter uma parcela que se espelha, né, até idolatra a um e a outro, mas é uma disputa de rejeição, um contra o outro. E Lula ganha tempo com duas malandragens. Primeiro, ele está jogando essa história aí de reforma tributária, que ele sabe que isso não se resolve no curto prazo. Tem que haver um debate muito maior. Então, esse assunto é para pegar bobo. Enquanto você está olhando ali para a reforma tributária, eles estão movendo outras coisas. Da mesma forma como é para pegar bobo, esse caso de atacar o Bolsonaro. Bate no Bolsonaro, ele mantém a atenção no Bolsonaro e desvia para outros pontos em que o PT pode atuar politicamente. Então, Lula está, por enquanto, desviando a atenção. Ele está devendo ainda o que efetivamente ele vai fazer como presidente da República para resolver a questão econômica, para colocar o Brasil novamente no caminho que ele prometeu na campanha, do emprego, da geração de renda. Até o momento não apresentou proposta concreta para isso. Então, falar numa reforma tributária que não tem como fazer agora, não tem como aprovar rapidamente, dizer que vai aprovar isso no primeiro semestre, mas é a mentira da mentira, num Congresso em que ele ainda não tem maioria, nem tem possibilidade de ter num curto prazo de tempo. Fez lá, está fazendo uma jogada com Arthur Lira, que está conseguindo aí trazer apoio para 219 deputados aí com emendas parlamentares, mas a base do presidente ainda é baixa. Ele está perto ali de ter condições de aprovar regras, leis, tal, por 250 votos, mais ou menos, que o PT teria. Isso é muito até difícil de garantir que seja real. Mas não aprovar a emenda constitucional, por exemplo, nenhuma chance. Então, o PT não tem base parlamentar. Lula está ganhando tempo, na verdade, com todas essas jogadas, para tentar construir essa maioria parlamentar com a ajuda de Arthur Lira. Vamos ver se essa ajuda vai acontecer ou não. Se Arthur Lira vai ser seduzido pelo lado de oposição que Bolsonaro vai oferecer, ou se o Centrão vai ser o Centrão de sempre. Vai estar sempre no centro do governo. Muito bem. Piperno, para a gente fechar esse assunto, o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que, ao voltar ao Brasil, pode-se ter uma ordem de prisão contra ele do nada. Ele usa exatamente essa expressão, do nada. É do nada mesmo? Do nada da cabeça dele, de onde saem bobagens mil. Até por isso que ele, inclusive, está nessa situação complicada. Imagina, ele deixou muitos rastros, muitas pegadas aí que acabam... Nossa, inclusive uma delas que a gente... Vamos, uma provocação. Se o amigo fosse o Alexandre de Moraes, como é que você prenderia o Bolsonaro? Quais seriam os caminhos aí? Eu estou dizendo para você o seguinte, que ele deixa muitas pegadas que estão sendo investigadas. E amanhã, depois, não sabe onde vai terminar isso. Por exemplo, uma das investigações que estão lá, que corre no TSE, é a história do encontro com os embaixadores no ano passado. A outra... O TSE não pode prender, né, Piperno? Oi? O TSE não pode mandar prender, né? Não, pode. Quem está falando em prender é ele, mas pode decretar a inelegibilidade dele. Ótimo, a questão é a prisão. Não tem nada criminal que aponte para uma possibilidade de prisão. Quem está falando da prisão, por enquanto, é ele.
Agora, não sei se amanhã, depois, vai ter alguma comprovação de que ele tinha alguma ligação, por exemplo, com os atos do 8 de janeiro. Enfim, a gente não sabe. Há muitas investigações em curso. São 16 aí que vocês citaram, né? Agora, o fato é que eu acho que você, Nelson, disse há pouco, e eu acho que você tem razão numa coisa, em relação ao grande inimigo, ao grande rival que o Lula tem. Bolsonaro, certamente, seria o menos difícil de todos contra quem se lidar. Aliás, é o único presidente a perder uma eleição no cargo. O problema, por exemplo, é você ter alguém mais moderado nesse campo da direita, porque certamente, se a eleição fosse amanhã, aí sim o presidente Lula não teria apoio de gente como o Amoedo, Helena Landau, Armínio Fraga, gente que obviamente gostaria de uma outra alternativa mais à direita e que não fosse o Bolsonaro. Mas, Piperno, só para encerrar, Paulo, aqui. Por favor. O Bolsonaro, ele tem condições, como eu disse, se cercar de uma assessoria mais lúcida, que não seja de uma bolha fechada ali, extremista, ele tem condições, sim, de ter um discurso de oposição moderado, democrático, crítico, propositivo. É só ver a diferença de comportamento e de discurso dele dos 2 primeiros anos de governo para os últimos 2 anos, e em especial agora da época de campanha eleitoral. Se ele firmar o seu passo e os seus relacionamentos com pessoas moderadas e lúcidas, ele tem condições, sim, de fazer 4 anos de oposição, reconquistando boa parte do seu público. Mas, Nelson, quando que o Bolsonaro fez isso? Os 2 últimos anos de governo dele foram muito diferentes no discurso dos 2 primeiros. Os 2 primeiros foram péssimos, né? Ele deu, assim, declarações assustadoras, declarações que geraram aí... 2021 nós tivemos o 7 de setembro lotado na Avenida Paulista. Não, perfeito, mas eu não estou falando sobre o Supremo. Não estou falando sobre isso, estou falando, por exemplo, na época da pandemia, por exemplo, 2020... que ele falou sobre a questão de não ser coveiro, que ele, né, até gritava a respeito da ausência de vacina e tal, aquela coisa toda, não teve a mesma intensidade nos anos que se seguiram. No 7 de setembro, claro, ele deu um discurso ali, acredito, né, que pressionado por uma certa perseguição que, na visão dele, acontecia contra ele por parte do judiciário, mas na média foi um fato isolado, porque não se repetiu reincidentemente, né, com tanta frequência como nos 2 primeiros anos. Senhores, deixa eu só dizer a hora aqui para vocês que nos acompanham através do rádio. São 5h31 aqui na Jovem Pan. Por favor, Piperno, você queria comentar essa fala do Nelson? Não, só uma coisa, repetiu-se isso, sim. Aliás, ele, Bolsonaro, disse acho que ontem, né, que se arrependeu de ter feito aquelas declarações sobre a Covid, que se fosse hoje ele deixaria para o Ministério da Saúde se pronunciar. Olha que coisa nobre, né? Depois de todas as barbaridades. Mas, enfim, de qualquer forma, por exemplo, o encontro com os embaixadores, os repetidos ataques ao processo eleitoral, as insinuações de fraude. Ele foi falando, ele foi, inclusive, radicalizando o discurso dele à medida em que o período eleitoral caminhava para o final. E nesse caso, Nelson, não é o Bolsonaro, né? Não seria ele, se ele fosse um pouco mais ameno, tranquilo e justamente moderado. Esse não seria o Bolsonaro e nem muito menos ele abasteceria o público que ele trouxe para perto. Mas, Paulinho, eu acho que se você pegar os discursos de mais tempo atrás, 10, 20, tem uma entrevista dele muito popular na internet aí, nos primeiros anos de mandato, em que ele fala de fuzilar um monte de gente. 30 mil, até um discurso quando ele era assim, deputado. Exato, há muitos anos atrás. Se você pegar essa linha do tempo... É inegável. Mas que bom, né? Pois é. Vida. Isso é um grande avanço. O Bolsonaro parou de falar que ele não quer mais 30 mil brasileiros. Então vocês concordam comigo que há uma linha de progressão aí na lucidez, né? As pessoas evoluem. Por isso mesmo é que eu estou falando. Agora, presidente Bolsonaro... Vai que ele me escolhe entre os 30 mil, que já me xingou uma mas tem umas coisas que você fala que ele, naquela época, iria te colocar. Presidente Bolsonaro, pode ficar PT da vida comigo. Graças a Deus que o Nelson falou. Bolsonaro pode ficar PT da vida comigo, mas eu vou dizer o seguinte,
Você já cumpriu o seu papel de presidente de transição. Você não ganhou a reeleição. Seu papel agora é voltar ao Brasil, fazer oposição propositiva e incentivar a criação de novas lideranças. Que para o PT é muito conveniente que você continue essa polarização. É o que Lula quer. Vou repetir, Lula quer continuar falando de Bolsonaro o tempo todo. Se Lula for obrigado a falar de outras opções, ele se complica, porque até agora ele não tem projeto efetivo de governo. Não tem, até agora não apresentou. Todo dia ele lança um factoide. Parece aquela coisa. Algo efetivo ele não lança. Parece aquela coisa. Bolsonaro, não perca seu tempo para fazer oposição equivocada. Você já cumpriu o seu papel. Go home. Faça oposição de maneira inteligente. Inteligente. Se voltar para fazer essa oposição que está aparecendo que vem aí, o PT vai bater palminha para você e a derrota vai ser gigantesca depois. Tem uma coisa, Serrão. Nesse ponto, o Bolsonaro tem uma virtude muito melhor que do Lula, que é gerar novas lideranças. Porque quem foi a sucessora do Lula foi a Dilma Rousseff, né? Aliás, a gente viu poucos ali líderes do PT sendo forjados durante os 2 primeiros governos do presidente Lula. Já o presidente Bolsonaro, pois não, Paulo? Só receber quem nos acompanha através do rádio, são 5h35, só para contextualizar vocês que chegaram agora. A gente está discutindo um pouco do futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Nelson Kobayashi está colocando um pouco os pontos a respeito da formação de novas lideranças, que foi o que Bolsonaro fez durante a gestão dele. Por favor. Concluindo. O Bolsonaro, por sua vez, em um mandato à frente da presidência da República, ele gerou quantos líderes que agora são senadores, por exemplo? Isso é uma verdade, Piperno. Eu sei que é difícil você engolir isso, mas o Nelson Kobayashi está falando uma verdade. Não, e o Bolsonaro, o Bolsonaro formou muita gente, isso é fato. O próprio Tarcísio, que era alguém totalmente fora da política. É só olhar, tem que reconhecer, Piperno. Senadora Damares, senador... Não pode agir com o fígado. E o PT não renovou nada, é a mesma velharia de sempre que está aí. O passado que volta para continuar o que era. Piperno, não age com o sentimento, age com a razão. Então vamos lá, racionalmente. Terminado o primeiro mandato do presidente Lula, eleições de 2006, lançou aí também uma grande leva, uma grande fornada de nomes que estão aí até hoje. Por exemplo, Jacques Wagner. Naquele momento, o PT não tinha a maciça presença que tem no Nordeste hoje. Foram nomes forjados exatamente daquele... O Jacques Wagner já era político, né? Mas já foi formado por ele? Mas, Piperno, vale pontuar uma questão aqui. Se a gente analisar a comparação das bancadas, quem se elegeu devido ao Lula e quem se elegeu devido ao Bolsonaro, foi muito maior o número de quem se elegeu ao Bolsonaro. Graças ao Bolsonaro. Paulo, em 2006, o PT elegeu uma grande bancada. O PT definhou depois. Até por tudo que aconteceu no governo Dilma. Não, mas analisando até a eleição de 2022 mesmo. É só analisar a bancada do PT e a bancada do PL. Isso, a bancada de 2022, o PT teve até um salto, tinha feito 50 e poucos deputados na última, agora cresceu. É um partido que teve também, perdeu um pouco de capilaridade nesses últimos anos. As pessoas poucos se lembram os feitos dos ministros no governo do PT. O Bolsonaro, por exemplo, ele deixa claro desde a pré-campanha, na verdade, da eleição de 2018, que em economia havia o posto Ipiranga, que era o Paulo Guedes. Então, todos os feitos da economia, ele dá o devido mérito ao Paulo Guedes. Os feitos do Ministério da Infraestrutura, deu todos os... Quem era Tarcísio Gomes de Freitas? Ao Tarcísio, exato, que forjou um governador de São Paulo sem ser de São Paulo. Vamos retomar rapidamente a nossa discussão, só para a gente fechar, para partirmos para o assunto que eu sei que vocês querem falar sobre a questão fiscal. Mas eu acho, Serrão, que quando o Piperno usa, por muitas vezes, a emoção, ele perde a razão, você não acha? Não, o perigo é o PT perder a razão em função da emoção. Aconteceu isso hoje. O vice-presidente do PT, Washington Quaquá, publicou uma foto ao lado do general deputado Pazuello. Isso causou um terremoto nas hostes petistas, 1000 acusações de que o Quaquá não poderia fazer aquela foto ao lado do general genocida, que foi o pior ministro da saúde, barará, barará. E o Quaquá disse, não, eu estou aqui fazendo
junto, conversando com o Pazuello, porque o PT precisa se aproximar dos militares, o PT precisa estabelecer um diálogo político. O cara é um deputado federal, eleito. Então, isso causou uma confusão danada. E eu gosto de lembrar, o Quaquá é homem ligadíssimo a José Dirceu de Oliveira e Silva e é o segundo homem do PT, depois da companheira Gleisi Hoffmann. Então, o PT, na sua maioria, ele só quer diálogo no papo furado. Alguns querem conversar realmente, fazer política, mas a maioria mostra a posição sectária, emocional. E aí, isso só prejudica o país, isso impede a pacificação, só mantém essa polarização burra que não nos leva a nada. É isso. Muito bem. Quer falar, Piperno, para fechar esse assunto? Rapidamente, quando o presidente Lula conversa com o governador Tarcísio, os dois estão cumprindo suas obrigações, inclusive, né? São conversas institucionais. Quando outros importantes quadros se relacionam com a oposição, perfeito, estamos num mundo civilizado. Até aí, tudo bem. Agora, há limite para tudo, deputado Quaquá. Pazuello não, né? Por que não? Não. Por quê? Porque foi um ministro de uma época em que o Brasil... veja, discutir a obra de Pazuello é uma coisa até um pouco tenebrosa, né? Foi ele que, reconhecidamente, o pior ministro da Saúde, que aprontou, sabe, de um momento em que o país teve uma péssima gestão em um tema como a pandemia, que debochou das pessoas que estavam morrendo, as pessoas que estavam passando dificuldades. Aí vai o simpático deputado Quaquá, faz uma foto com ele e ainda escreve lá uma legenda, né, toda simpática, né, toda cheia lá de carinhos e mesuras. Com o Pazuello, não. E detalhe, ainda teve o processo dele lá coberto por sigilo de 100 anos, coisa que, inclusive, o Piperno, quer ver. O que é mais grave? Tirar foto com o Pazuello ou fazer uma ode num evento público a José Dirceu? Eu quero dizer para você o seguinte, não, isso é muito fácil. Serrão e meu querido Nelson, vocês gostaram dessa? Foi na goela. Pegou pesado, hein, Paulo Matias? Pegou pesado. Vamos dar mais tempo para o Piperno pensar na resposta. Sessão sabonete. O Zé Dirceu... Você gostou da direta, Piperno? Não, o Zé Dirceu é um assunto, sim, que o PT tem que resolver, é óbvio. Claro. Agora, ele é um quadro importante. Ele, esse partido existe. E o Quaquá também é da turma do Dirceu. Então, aí tá o negócio, né? O PT ganhou 5 eleições para presidente, muito por conta, né, de toda a colaboração, de todo o trabalho que ele fez para estruturar esse partido. Então, a despeito de problemas que ele tem na esfera individual, o PT tem algumas obrigações em relação a ele. Agora, com o Pazuello, não. Aí eu fico de cara, né? Com o Pazuello, não. Com o Maduro, sim. Não, o Maduro é outra coisa. Não sei de onde você tirou o Maduro. Agora, o Maduro do encontro que ele teria no dia 1º na posse, do encontro que teria na Argentina, das relações que o presidente Lula falou que vai retomar com a Venezuela. Você coloca tudo no condicional, porque não houve. Agora, veja, não houve o presidente Lula... circunstâncias alheias à vontade do presidente Lula. Eu tinha, que por ele haveria. Eu tinha esquecido que você citou isso, porque o presidente foi encontrar líderes. Ele tem que encontrar, inclusive, porque foi um encontro de todos os líderes da América Latina. Inclusive com as ditaduras. Ele não pode faltar. Mas as ditaduras, do ponto de vista geográfico, elas estão incrustadas aqui e elas... Mas do ponto de vista institucional, poderiam ser retiradas. O pior é presidente da República e lamber bolas e botas, por exemplo, de ditador da Arábia Saudita. Atravessar o mundo para isso. Não, mas o nosso... Estava aqui. O Quaquá tá de parabéns, porque política é isso, Quaquá. Depende. É o diálogo, Quaquá. Ó, nota 13 para você. Dessa vez você foi bem. Maricá ficou engrandecida com o seu gesto. Piperno, vou ser sincero contigo. Eu acho que você vai bem até um determinado ponto. Depois, querido, aí... Eu acho que é o seguinte... Um presidente da República, ele tem o dever de se relacionar com todos os outros chefes de Estado, porque, afinal de contas, o Brasil tem nações amigas. Então, da mesma forma que a Venezuela é governada por um tirano, os Emirados Árabes e a Arábia Saudita também, e o Brasil tem que conversar com todos. Mas o Lula pode exaltar o Zé Dirceu e o Quaquá não pode falar bem do Pazuello? Caramba, e aí? Eu acho que o Zé Dirceu, ele tem uma história dentro do Partido dos Trabalhadores. O
Pazuello... Uma história no governo também, né? O Piperno, só um minuto. O cara é condenado no mensalão. Exato. O cara é condenado São duas condenações por suborno. Nós não estamos falando aqui de uma pessoa que está sendo investigada, né? Estamos falando de uma pessoa que foi condenada. Paulo, eu não alivio em nada para o José Dirceu. Um pouco. Então, Passou um paninho, né? Um alívio leve. Que resolva as contas dele com a justiça. Agora, do ponto de vista da história dele dentro do PT, isso não tem como ser apagado.